nós já estamos ao telefone com o nosso convidado, como nós anunciamos já na abertura aqui do nosso Justiça na Tarde, aqui pela Rádio Justiça, do nosso convidado, o doutor Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, que é especialista no direito digital, enfim, segurança também, e claro, né, e acompanha muito de perto, portanto, este apagão cibernético. Interessante que o doutor Ateniense, esse apagão foi na madrugada de sexta, ou seja, sexta-feira, e quando ele foi contactado pela nossa produção, ele já estava acompanhando desde a madrugada justamente o desenvolvimento, portanto, deste apagão cibernético, que praticamente, eu não digo que assombrou, mas que deu um susto muito grande, um susto global. Isso de fato aconteceu, já que acabou comprometendo aí muitas prestações de serviços no transporte aéreo, bancário, médico hospitalar e tantos outros, né? Aí fica sempre aquela sensação, muita gente é evidente que sofreu, portanto, aí os prejuízos. Aí fica aquela, né? Mas se teve prejuízo, a quem será que essa pessoa que com certeza vai correr atrás, portanto, do seu prejuízo, a quem cobrar? É o que nós vamos então procurar entender com o doutor Alexandre sobre este fato, não é, doutor Ateniense? É sempre muito bom conversar com o senhor. Mais uma vez, muito obrigado. O senhor está sempre atendendo aí as emissoras públicas, ou é a Rádio Nacional, ou é a Rádio Justiça. É sempre muito bom conversar com o senhor. Muito boa tarde, doutor Ateniense. Boa tarde, Walter. É sempre uma alegria renovada poder conversar com você e os ouvintes da Rádio Justiça. Interessante, né, doutor Ateniense, que na sexta-feira, quando conversamos pela manhã a respeito deste apagão, já no finalzinho da reportagem, o senhor explicou, né, que as pessoas deveriam ter muito cuidado, portanto, com as fake news, para não serem ludibriadas, portanto, pelas pessoas de má fé, que poderiam colocar ali uma mensagem, de certa forma, para atrair, portanto, aí a vítima a cair num golpe. E esse assunto que o senhor falou na sexta-feira está sendo manchete em boa parte dos grandes jornais de hoje, ou seja, o pessoal ainda tem que prestar muita atenção neste fato, neste apagão, portanto, que aconteceu, nesse apagão cibernético, que ainda não está, quer dizer, concluído toda a sua fase de recuperação, né, doutor Ateniense? É verdade, Walter. Um apagão como esse, a restauração ao estado anterior, não é uma coisa simples, questão de horas. Pode levar dias, em torno de 5 dias, por exemplo. E, de fato, pela nossa experiência de ter enfrentado outros incidentes em termos mundiais com vírus, como foi o I Love You, o WannaCry, que atingiram a diversos países, a gente já sabia que, por consequência, várias pessoas, hackers, iriam aproveitar do fato em si para poder criar uma modalidade de golpe que a gente chama de phishing scam. O phishing nada mais é do que tentar atrair a pessoa, a vítima, através de um fato que para ela pode ser benéfico, mas tudo é uma fake news. Então, nesse caso específico, nós já estamos acompanhando, existem situações que aparecem mensagens, e-mails, dizendo, olha, eu presto consultoria a respeito disso, se o seu computador foi danificado, ou se você quer verificar se o seu computador está contaminado com esse vírus, aliás, com essa falha, melhor dizendo, clique aqui. Então, é para poder simplesmente recusar qualquer convite de consultoria, de soluções mirabolantes, porque o problema jamais vai ser resolvido dessa forma. Porque é importante a gente esclarecer para os ouvintes que, pelo que a gente apurou desde sexta-feira, ao longo do final de semana, quem foi infectado não foi o usuário comum. Quem foi infectado foram as empresas que prestam serviços a partir do software, do sistema operacional do Windows, que tinha esse sistema de proteção a antivírus, que é o Falcon Counter-Strike, e por esse motivo, o usuário comum ele foi prejudicado pela inacessibilidade, pela indisponibilidade do serviço, como foi o que aconteceu, por exemplo. Eu sou correntista do Bradesco. O Bradesco, na manhã de sexta-feira, ficou totalmente indisponível o acesso. Então, se eu tinha um título para pagar alguma coisa, certamente eu não pude pagar na sexta-feira, mas eu quis prova disso. A mesma coisa aconteceu com um parente meu que estava no aeroporto de Belo Horizonte,
Londres para poder pegar um voo da Azul às 8h30 da manhã no sábado, só consegui embarcar às 14h30. Por quê? Porque a operação da Azul, sobretudo em relação ao check-in, ela estava sendo feita de maneira manual, porque a Azul dependia desse sistema operacional que foi infectado por essa atualização mal sucedida desse sistema que afetou aos usuários do software Windows da Microsoft. Então, situações como essa, em que você consegue comprovar que algum fato fora do incidente em si afetou e te prejudicou financeiramente, isso, ao meu ver, pode e deve ser um pressuposto para que as pessoas que se sintam prejudicadas por esses danos causados, ou seja, pela interrupção de serviço, pelo impacto financeiro, tomem medidas judiciais de reparação com base em Código de Defesa do Consumidor. Entendo. Agora, caso a pessoa tenha essa intenção de buscar, portanto, reparos no prejuízo que teve por conta deste apagão cibernético, você falou que essa pessoa tem que produzir provas. Por exemplo, a pessoa tem que provar, portanto, que tipo de prejuízo sofreu, como foi esse prejuízo e também o tamanho do prejuízo, ou simplesmente pega, portanto, aí um jornal de circulação nacional, recorta e faz, portanto, como uma peça de prova sobre o que aconteceu de forma genérica. Seria o bastante ou tem que ter detalhes nessa prova, doutor Ateniense? São duas situações bem distintas. É necessário, primeiro, fazer uma prova do incidente em si que comprova a interrupção do serviço. Então, por exemplo, eu tinha várias transações financeiras para poder aprovar na sexta-feira, pagar contas, cartão de crédito, essas coisas, e eu não pude pagar porque o sistema estava indisponível. Logo ao entrar no sistema do Bradesco, tinha uma tela dizendo, olha, o sistema está fora do ar por causa disso, etc. O que eu fiz? Peguei um outro celular, que não dá para capturar a tela pelo próprio aplicativo do Bradesco. Tirei a foto e preservei, né, com dia e hora, para poder mostrar que aquela imagem foi gravada na manhã de sexta-feira. Essa é uma das provas que você tem que fazer, ou seja, uma prova da interrupção do serviço. As mensagens de alerta que foram vinculadas nos serviços que foram afetados. O segundo ponto é a prova para poder mostrar o impacto financeiro, né? A partir daí, eu costumo dizer que é um fato extrínseco, ou seja, um fato além, diferente do que foi a interrupção propriamente dita. Então, digamos, eu tinha que pagar um cartão, pode incidir juros e, consequentemente, o serviço estava indisponível. Então, eu fiz print da indisponibilidade, fiz print do vencimento da minha fatura e se o mês que vem vier com juros, eu vou justificar e vou pedir estorno. Imaginemos no caso desse parente que estava embarcando no aeroporto e tinha um evento inadiável, tinha uma viagem para o exterior, por exemplo, que precisava de uma conexão imediata em São Paulo. Perdeu o voo do exterior e nisso perdeu reserva de hotel ou qualquer outro dano financeiro. Tudo isso tem de ser detalhadamente comprovado. É bom dizer que os tribunais decidem assim, Walter. Dano moral não se presume, se comprova. Então, desde que a gente consiga fazer toda essa comprovação dos prejuízos causados, nós teremos mais chance de obter a reparação de danos. Perfeitamente. Bom, é claro que o assunto chama bastante atenção. Agora, ainda nessa questão de correr atrás dos prejuízos. Quer dizer, existem aí, vamos supor, um prejuízo bancário. Eu vou buscar quem para poder me pagar, ou pelo menos culpar pelo fato de eu ter tido esse prejuízo, apontar realmente ali o erro. Eu vou em cima do banco ou eu tenho que ir em cima justamente de quem faz a segurança desse sistema e que provocou, portanto, esse apagão, doutor Ateniense? Olha, Walter, o Código do Consumidor é claro em relação a isso. Você pode acionar qualquer uma das empresas que fazem parte da cadeia de consumo. Em outras palavras, você poderia acionar o banco,
você poderia acionar a própria Microsoft, os dois juntos, entendeu? Eu, nesse caso, iria direto para o banco, acionaria o banco, entendeu? Mas pode ter caso que você queira acionar, além do banco, a própria Microsoft, como se sabe, era contratada dessa empresa, que eu tenho minhas dúvidas se essa empresa causadora do incidente tem sede no Brasil, talvez não tenha, mas a Microsoft tem, entendeu? Então você pode escolher ou qualquer empresa que fez parte da cadeia de consumo. Não tem a necessidade de ser só um ou outro, você pode até escolher mais de um. Entendi. Agora, doutor Ateniense, quer dizer, já está claro, diante do que se apurou até agora, ou está muito cedo ainda para determinar de forma contundente de que o que ocorreu diante deste apagão cibernético foi, portanto, um problema técnico, como vem sendo dito, ou o ataque externo não está descartado, ainda se apura ou está totalmente descartado? Qual é o ponto do senhor diante da sua experiência, diante do senhor que é o especialista, portanto, nessa questão de segurança, enfim, qual o ponto de vista do senhor diante dessa questão, doutor Ateniense? Olha, até mesmo para poder prestar consultoria para os meus clientes que foram afetados por esse problema, eu fiquei o final de semana lendo tudo quanto divulgação técnica e da mídia a respeito desse assunto no Brasil e, sobretudo, no exterior. Todos afirmam que foi uma falha humana da empresa que faz esse desenvolvimento, que é contratada pela Microsoft para fazer esse desenvolvimento de um software de segurança da informação. Ou seja, a empresa CrowdStrike, ela, ao atualizar o antivírus CrowdStrike Falcon, que é utilizado no Windows 10, ela não testou esse antivírus de forma extenuada antes de colocar para que milhares de pessoas fizessem download através da plataforma da Microsoft chamada Windows Update. Então, não há nenhum registro de ataque de grupos de hackers conhecidos que teriam provocado isso. E sim, uma falha dentro da própria empresa que colocou a versão nova do antivírus sem testar se essa versão iria causar algum tipo de anomalia, como causou de interrupção de funcionamento, você ligar o computador e já sair numa tela azul, né, que te impossibilita de seguir adiante logo depois que o computador foi inicializado. Então, para poder tranquilizar as pessoas, se por acaso houver algum tipo de mensagem, de e-mail, de fake news, falando que tem uma solução para poder contra-atacar a vacina, para contra-atacar esse ataque hacker. Só essa palavra, ataque hacker, já é um sinal de alerta de que se trata de um golpe. Entendi. Agora, doutor Ateniense, quer dizer, o fato do mundo estar refém de um plug, ou seja, um plug deu problema, apaga-se, portanto, aí as comunicações ou dificulta as comunicações no mundo todo. Quer dizer, isso é prudente, isso é inteligente? Olha, esse evento mostrou que a Microsoft, por exemplo, e também essa empresa de cibersegurança, que é uma das maiores do mundo, não tem um plano de contingenciamento, um plano B, né, para poder resolver esse problema rápido quando aconteceu. Ou seja, nós ficamos extremamente na mão de uma empresa que presta segurança da informação para a Microsoft, que soltou uma versão do software que estava com defeitos e o resultado colateral, né, a consequência foi a paralisação. Isso jamais poderia ter acontecido. Isso é uma falha de segurança gravíssima, com prejuízos financeiros enormes. Por isso é que chama a atenção como que uma empresa do porte da Microsoft, e dessa empresa que também é muito grande, só para você ter ideia, essa empresa perdeu algo em torno de 23 bilhões de dólares durante o final de semana, desde o dia do incidente, por causa dessa falha em termos de valoração na Bolsa de Valores. O patrimônio dela estava orçado em 89 bilhões de dólares. Então, não pode uma empresa desse calibre, desse patrimônio,
está sujeito a uma falha humana que causou esse prejuízo todo. Ou seja, temos que rever, né, a Microsoft tem que rever o método que contrata os seus prestadores de serviço para não expor, dado a abrangência como o sistema operacional do Windows tem, a um risco, a um prejuízo tão grande. E qual é a uma falha no qual tem que se abrender muito a respeito das medidas reativas que precisam ser tomadas a partir de agora. Entendo. E qual é a lição que o mundo tira desse episódio, doutor Ateniense? Olha, é que existem serviços essenciais, né? Vamos dizer aí, financeiro, saúde, telecomunicações, transporte, que estão dependentes exclusivamente do software da Microsoft. E isso, quando causa uma anomalia, para o serviço completamente. Então, eu acho que a lição que quem tem que tirar para poder mudar alguma coisa é a Microsoft. E essa empresa que ela contratou. Cada usuário, por exemplo, ele não tem um outro canal alternativo para poder se virar em relação a isso. Eu vi exemplos, por exemplo, na Rada da Itália, que tinham pessoas na estação ferroviária de Roma, que tinham que pegar trem para ir em vários lugares, e simplesmente o sistema não gerava o boleto de check-in. Então foi necessário fazer a impressão à mão, pegar papel, caneta para poder dar um bilhete ali para a pessoa embarcar, o trem não atrasar. E certamente na indústria aeronáutica não foi diferente. Então você imagina, não deveria ser dessa forma, ou seja, o plano de resposta a incidentes dessa magnitude por parte das empresas que prestam serviços de cibersegurança está muito falho, está muito vulnerável. E por esse motivo tem que ser modificado algo desse sistema. Porque ao usuário cabe só utilizar, porque não tem outro canal alternativo. Agora, cabe à empresa, com base nisso, sobretudo que vão receber diversos processos mundo afora pelo prejuízo causado, fazer a alternativa de contingenciamento que chega a esse ponto, porque o tempo de recuperação é muito grande, não é algo que se resolve em questão de horas ou minutos. Agora, interessante, não é, doutor Ateniense? Eu gostaria de encerrar a entrevista já agradecendo ao senhor, mas encerrar da forma que nós iniciamos, ou seja, chamar mais ainda a atenção do usuário, que é o mais forte, aliás, que é o mais fraco nessa cadeia tecnológica, no sentido de evitar, portanto, de cair aí em golpes. Se torna, portanto, uma presa fácil, frágil, de ser, portanto, aí atacada pelos hackers que, com toda certeza, já estão aí se movimentando no sentido de tirarem proveito aí dessa situação, como já foi dito, né, que de certa forma aí preocupou, portanto, o mundo, que está repensando e já discutindo, portanto, essa questão para que, de certa forma, um plug não tire o mundo do ar. Aí, que mensagem eu poderia deixar mais uma vez, portanto, para este usuário, uma vez que estamos falando de um assunto que ainda não está encerrado, como nós iniciamos a entrevista, eu gostaria de encerrar, portanto, essa gentileza do senhor de nos atender, justamente voltado para este usuário, para não se tornar uma próxima vítima, doutora Ateniense. Sim, eu acho que é bem oportuna essa sua fala, porque já tivemos um incidente e o momento agora é o momento dos golpes. O momento em que aproveitadores, hackers, vão ser oportunistas para poder tentar, de qualquer maneira, com qualquer história, buscar vítimas, de maneira que provoque que as mesmas cliquem em algum link para poder ativar um vírus no seu computador. E a mensagem atraente sempre vai ser algo relativo a uma consultoria, a uma solução mágica que não existe, para que a pessoa, ao clicar, possa estar segura, possa estar com o seu computador saneado de qualquer tipo de contaminação. Na verdade, é o contrário. Na verdade, ao fazer isso, a pessoa pode estar contaminando o seu computador. Ao clicar nesse link, a pessoa pode estar dando portas abertas para que seu computador seja contaminado
por um vírus onde o agente entra nesse computador sem que a pessoa perceba e busque informações para aplicar outros golpes em nome da vítima. Então, qualquer mensagem que venha de WhatsApp, de rede social, de e-mail, falando eu tenho a solução para sanar o problema do apagão, é golpe. Fuja e não clique de forma alguma, bloqueie esse remetente, porque não tem outra justificativa senão causar danos aos usuários. Tá muito bem. Doutor Alexandre Ateniense, como eu disse e repito, é um privilégio, um prazer entrevistar o senhor. Muito obrigado pela gentileza, doutor Ateniense. Eu que agradeço, Walter. Conte sempre comigo. Forte abraço para você e para os ouvintes da Rádio Justiça. Para o senhor também. Muito obrigado pela atenção.